Estamos começando mais um Desafio Profissão, um programa da equipe de orientação profissional do curso de Psicologia da PUC de São Paulo, do NASCE Orientação Vocacional e da TV PUC. Hoje conversaremos sobre a profissão do antropólogo. E para isso, conversaremos com Carmen Junqueira, que é professora do Departamento de Antropologia e do Programa de Estudos Pós-Graduados em Ciências Sociais da PUC. É professora emérita dessa mesma universidade, autora de vários livros e artigos publicados no Brasil e no exterior. Eu agradeço a sua presença. E poderíamos começar com um caso, com uma piada, a respeito da profissão. Eu comecei a fazer antropologia muito cedo, né? Eu era mocinha e eu trabalhava com os índios do Mato Grosso, do centro do Mato Grosso. Então não era um local para mulher desacompanhada, bonitinha, como diz os índios, magrinha, não era. Mas eu tinha que fazer minhas pesquisas, né? Então, uma das vezes, quando Orlando Vilas Boas ainda estava no Parque Indígena do Xingu, eu cheguei, me apresentei e começou a anoitecer, eu não sabia, não era na aldeia ainda, eu estava na administração. Eu não tinha muito o que conversar, porque o Orlando Vilas Boas era um contador de casos, não te deixava falar. E eu também, na minha idade, eu não tinha caso para contar. Então, eu ficava quieta. Aí, anoiteceu, ficou escurinho lá fora, eu saí, tinha um banco. Eu falei, eu vou dar uma relaxada aqui, que senão eu sou capaz de nem dormir à noite. Nisso veio um índio, os índios naquela época, como até agora, há 2 anos atrás, andavam totalmente nus, né? Ele veio e sentou aqui perto de mim. Eu já achei que ele sentou meio perto demais, entendeu? E já fiquei com a orelha meio em pé. Aí ele virou para mim, bateu na minha perna assim e falou, você é homem ou mulher? Porque o meu cabelo era curtinho, sabe? Eu estava fumando. Eu falei, e agora, né? Eu falei, eu sou mulher. Tem pinça? Ele queria a pinça, ele sabia que mulher que usava pinça para tirar a sobrancelha. E eles tiram a barba, eles têm muito pouquinho, tem pinça. E eu pensei que já era um convite mais amoroso que eu ia receber. Não, era pinça que ele queria, não era pito, não. Não, muito bom. Então, vamos falar um pouco sobre a antropologia. O que é? O que caracteriza o trabalho de um antropólogo? De um antropólogo? Olha, você tem a sociedade. E toda a sociedade, ela cria normas, regras, valores, idealizações, alienações, ideologias, que é aquilo que nós chamamos de cultura. Então, a antropologia, basicamente, de uma forma geral, ela trabalha dentro de uma sociedade para captar, analisar a sua cultura. Então, ela pode tanto analisar a cultura dos banqueiros, como a cultura dos povos indígenas. Por uma questão de urgência, eu diria, desde o século XIX, essa urgência, que era no século XIX uma urgência colonial, porque a Europa estava colonizando a África, colonizando o Oeste, o Oriente em geral, tirando China e Japão, né? Então, focalizou-se, deu-se uma ênfase muito grande ao estudo de outros povos, de outras sociedades que não a sociedade capitalista. A sua própria? A sua própria e mesmo outras capitalistas. Sim. Quer dizer, você não foi... daquele tempo não se pensava em estudar a cultura francesa, a cultura escandinava, não. Sim. Era África, a América, mais ou menos, porque aqui ainda era muito desconhecido tudo, né? E a Ásia, de um modo geral. Sim. Então, achava-se que esses povos, principalmente os povos tribais, iriam desaparecer. Porque todo mundo, eu acho que naquela época, já conhecia os intentos do capitalismo, né, de sambarcar tudo. Então, a antropologia, naquele seu início, de fato, ela trabalhou muito com questão indígena, questão de povos aborígenes na Austrália, nativos na África, etc. Mas, a rigor, o antropólogo é parceiro do psicólogo. O psicólogo fica vendo tua alma e o antropólogo fica vendo sua cultura. Entendeu? Ele está conversando com você, mas ele já está classificando as coisas, ver se você é... Eu, como psicólogo, já olho e falo, que homem neurótico, né? Que mulher histérica, né? E nós ficamos fazendo isso em relação à cultura.
Eu, particularmente, desde mocinha, quando eu tinha o cabelo bem curtinho, era magrinha e bonitinha, como diziam os índios, eu trabalhei com povos indígenas. Eu trabalhei muitos anos com povos indígenas no Xingu, lá no Parque Indígena do Xingu. Trabalhei também no Parque do Aripuanã, com os índios Cinta Larga. Trabalhei rapidamente com os índios daqui do interior de São Paulo, que em São Paulo tem muitos índios, né? Tem perto de Bauru, perto de Avaí, perto de Tupã. Perto de Tupã, inclusive, a linha de ônibus passa dentro da reserva. É mesmo? É uma vergonha. Então, trabalhei com esses também e trabalhei também com índios de Rondônia, um pouco do Amazonas. Nunca trabalhei com povos do Nordeste. Quando você fala trabalhar, o que significa? É estudar? Estudar. É tentar preservar? Não, você não preserva nada, né? Porque, não preserva? Não. Você pensa, você pode pensar que preserva, mas a dinâmica do capitalismo é violentíssima. Quer dizer, a mesma coisa que a gente quisesse que São Paulo hoje fosse aquele da década de 70. Sei. É possível, né? É um poderio tão grande que o que você pode o que o antropólogo de fato faz, é olhar, estudar, fazer pesquisa, analisar bem as condições de vida originárias. Então, a gente trabalha com o passado dele, com o presente, com os projetos futuros. E também, se você for um bom antropólogo, você vai verificar se as terras daqueles povos que você estuda estão delimitadas, estão demarcadas, e vai cobrar do governo. Sei. Aí é uma fase militante. Uma fase militante que é uma fase, eu diria para você, ética. Porque Sei. Você trabalha com um povo e você, como já dizia o Pequeno Príncipe, você assume o compromisso. Você agrada a pessoa se apega a você, você é responsável pela pessoa. Então, o antropólogo fica responsável pelos povos indígenas, na minha concepção e na formação que eu dou para os meus alunos. Em outras universidades, você apenas vai lá estudá-los. E por que é importante? Vamos pegar o caso primeiro dos índios. Por que é importante estudar a cultura dos índios neste momento? Você não é a favor da diversidade biológica? Claro. Né? Se nós tivéssemos a Amazônia feita apenas de eucaliptos, seria uma coisa terrível. A variedade, a riqueza cultural também nos anima muito, porque é tão importante, você veja, São Paulo, apesar do Brasil, de um modo geral, ser racista, enrustido, né? A gente está vendo isso agora no futebol de uma forma muito triste, mas a sociedade ela é racista. Agora, você veja, a cidade de São Paulo tende a ser democrata. Você aqui não fica discriminando árabe, o negro, o cigano. Você pode ter incompatibilidade de gênio com o seu vizinho, que é um chato, e você vai ver que é outro chato. Mas São Paulo é uma cidade cosmopolita porque ela conseguiu superar o provincianismo, que cria a discriminação racial, a discriminação. Exatamente. Então, a diversidade cultural é importante para mostrar que o modo de vida capitalista não é único, que a sua religião não é única, que a sua língua não é única dentro de um mesmo país. Quer dizer, nós, além de português aqui, nós temos 230 línguas diferentes, tão diferentes como... Que a gente não sabe. Não sabe. Então, os linguistas já classificaram todas, algumas já têm gramática, etc. Mas é a riqueza que faz a gente se comportar melhor como ser humano, entendeu? Então, eu acho que São Paulo, e o pessoal diz o Brasil, não sei se é o Brasil, porque em áreas onde tem indígena, o preconceito é muito grande contra o indígena. Aqui em São Paulo, os índios, eu já trouxe vários povos indígenas aqui na PUC, é uma festa quando você chega. Os alunos todos querem tirar retrato, os alunos todos querem saber como é que faz isso, como é que é aquilo, no que acredita, no que não acredita. Isso não é fruto apenas do exótico, né? Uma carinha diferente. É fruto também do treino que o paulistano tem, cidade de São Paulo, paulistano tem de ver pessoas de todas as cores, de todos os tamanhos, de todo tipo de origem, e que então nos torna cosmopolitas. Felizmente, porque eu acho que o racismo, o preconceito,
está bem arraigado também no provincianismo da sociedade. E você pega a sociedade, você está vendo pequenas cidades lá no Rio Grande do Sul, agora com esse negócio de atacar os jogadores, campeões, mestres naquela arte de macaco, e aí? Com o intuito não de dizer que o macaco é gracioso, dizer que o macaco é um bicho e que ele é um bicho também. Então, o estudo da diversidade cultural, da riqueza cultural e o registro disso, porque não basta você estudar, se deleitar de ver aquela maravilha. Aquela ideia que existiu do índio indolente, preguiçoso, é uma ideia construída culturalmente que precisa ser estudada também e estudar a cultura do índio. E o índio trabalha pouco mesmo, sabe por quê? Sim. Ele não precisa acumular. Sei. Ele tem as suas terras, os índios que têm terra suficiente. Você põe o índio num quintal, aí evidentemente ele tem que ser lixeiro ou vendedor ambulante. Mas o índio que teve as suas terras protegidas em parques ou em grandes extensões, ele tem água para pescar, para banhar, para nadar, para se divertir. Tem a terra para plantar. Tem os ares para ele ver as aves, se enfeitar com as penas, eventualmente comer algumas. Os frutos para colher. Os frutos, a coleta de frutos, o mel. Então, você vai, se você fosse um indígena, você iria começar a pegar mel e encher tonéis de mel. Por quê? Toda vez que você quer, você sabe onde tem o mel. Você sabe onde tem os frutos. Então, você não tem na sociedade indígena uma economia que seja rasteira, que é no nível da sobrevivência. Nenhuma economia indígena é no nível da sobrevivência. Eles dão festas, recebem convidados, eles são muito festeiros. Recebem convidados, recebem amigos, recebem equipes que vão lá produzir conhecimento junto com eles, porque a gente vai querer entender a língua deles, eles vão entender a nossa. Então, é uma troca constante. Então, de fato, é só no mundo capitalista mesmo que você tem que acumular. Ou acumular bolsas, ou acumular sapatos de salto, né? Ou acumular, né? Mas é importante estudar também para até a gente entender a nossa cultura, não é? Fazer a crítica da nossa cultura. A Margaret Mead foi à África e trouxe grandes questionamentos para a cultura americana. Sim, numa época difícil, né? Porque ela foi na década de 40. Foi para a Melanésia, foi para a Polinésia, foi para, enfim, percorreu povos e mostrou que a adolescência é aqui de um jeito, do outro jeito é assim, lá. Melhorou, a sociedade americana melhorou, se tornou uma grande democracia, mas uma democracia também meio provinciana, né? Porque o interior dos Estados Unidos é uma coisa também de chorar, né? Agora, com esses eventos também de matança de jovens negros, né? Matando pelas costas, quer dizer... Eu morei algum tempo lá, mas eu acho uma coisa fora de série, Estados Unidos, de complicado, entendeu? E é importante também porque alarga o teu horizonte, porque você vê que, não existe, por exemplo, essas sociedades que eu trabalho, tanto Cinta Larga, que eram basicamente caçadores, como os pescadores e agricultores, que são os Camaiurá, que são os meus queridos, eles nos ensinam o seguinte, que você não precisa se estafar no trabalho para você sobreviver. Agora, são sociedades quase igualitárias. Não existe no mundo inteiro nenhuma sociedade que seja 100% igualitária. Talvez Sociedade dos Anjos, dos Santos, não sei. Sei, aí temos que estudar ainda. Né? Aí tem que esperar um pouco para estudar. Mas as sociedades indígenas, e esse é um privilégio que nós temos em pleno século XXI, de conhecer sociedades que são praticamente igualitárias. Quer dizer, a distinção é uma coisinha que você nem nota. Geralmente o homem tentando dominar um pouco a mulher, mas a mulher também muito livre, de repente ela dá um chega para lá no homem. E às vezes certas distinções, você vai ser cacique, teu filho vai ser cacique, mas são distinções de líderes. E o bom líder não manda. O bom líder se deixa acompanhar, né? Quer dizer, ele tem a pessoa atrás dele. Então, é importante para o capitalismo e para os jovens dessa geração, agora que está escolhendo profissão também, eu creio que a antropologia, como ela está apta para ter um espectro enorme, ela pode estudar o Bradesco. Eu tenho até intenção um dia de estudar um aeroporto, entendeu? Mas levar uma barraca, morar em Guarulhos, entender aquela coisa. Então, você pode desde estudar o Bradesco,
o Santander, Grupo de jovens. Grupos de jovens. Do hip hop. Hip hop, esses saraus que temos na periferia. Você pode estudar os carnavais, você pode estudar as festas religiosas, a própria igreja católica. Até as festas de música eletrônica, música raves. eletrônica, até você ir para a zona rural, estudar, ver quais são os valores, quais são os privilégios que se tem naquela sociedade, são bem distribuídos ou são mal distribuídos, até você encostar na área indígena. Então, é o espectro maior que tem. Da mesma forma que nós podemos também estudar, só teoricamente, estudar o que a Margaret Mead falou, o que o Levi-Strauss falou, e fazer uma análise, fazer um balanço disso numa situação de 40, 50, 60 anos de desenvolvimento da antropologia. O que ficou do Levi-Strauss, o que ficou da Margaret Mead. Então, eu acho que a antropologia, que é feita num curso de ciências sociais, e depois, se a pessoa quiser, pode fazer mestrado, pode fazer doutorado, é o curso que mais desafia. Primeiro, não comporta gente reacionária. Se você é racista, você deve estudar outra coisa. Vai estudar outra coisa, né? Vai fazer engenharia, física, que não tem nada muito diretamente com o humano, você pode. Porque se você quiser trabalhar com ser humano, você tem que ser um ser aberto. Então, o reacionário não é aberto. Então, você tem que ser uma pessoa que enfrente desafios. Se você vai estudar índio, ou se você vai estudar o banqueiro, é um desafio para você conseguir uma entrevista com ele. Claro. É um desafio ele ficar 2 horas conversando com você. E você vai ter que voltar várias vezes. Isso não pode ter uma visão conservadora também. Exato. Tem que estar aberto a... aberto a tudo. Tudo que nós temos aqui estão dentro das possibilidades humanas. Se você é banqueiro, se você é proletário, se você é homossexual, se você é lésbica, se você é tudo, é ambíguo em toda a sua... Você é um ser humano, está dentro das possibilidades humanas. O antropólogo, ele só estuda? Não, ele dorme, come também. Namora, ele faz tudo como os outros. Perfeito, né? Mas como profissional. Não, ele estuda. Eu acho que tem que estudar muito, porque eu acho que na sua profissão, na profissão de psicólogo, todo mundo tem que estudar muito. Né? Por exemplo, o pessoal das imagens tem que estudar muito. Tem que testar, tem que ter autocrítica. Né? Não adianta só você estudar. Por quê? Eu acho que todos nós, intelectuais, e eu penso que os índios também têm os seus intelectuais, os seus pajés, os fulanos que curam, os fulanos que trabalham com ervas, têm intelectual diferente do nosso. Né? Então, eu acho que os intelectuais têm como um ponto, acho que fundamental, é esse desafio de renovar a nossa sociedade. Nós não podemos ficar, você acha que nós podemos ficar nesse lero-lero consumista, nesse lero-lero que tudo é provisório, que você está sentado hoje nessa cadeira, amanhã você não pode sentar na cadeira, você tem que sentar no trono, amanhã você tem que sentar no chão. Não dá. O ser humano tem que ser criativo. E para você ser criativo, você tem que contar com algumas expectativas, pelo menos, sendo satisfeitas. Porque se tudo muda de um jeito, de uma velocidade supersônica, você se desorienta. Para ser um antropólogo, qual é o caminho que se deve percorrer? Não pode ser burro e você não pode ser reacionário. Então, aí você já está com 90% de possibilidade de fazer antropologia. Certo. Você deve começar. Se você tem menos de 14 anos, começa a ler os livros, as lendas, os mitos de indígena, da população africana, mitos em geral. Mitos da Igreja Católica, que são lindíssimos. A própria Bíblia é um conjunto de mitos que você pode estudar com muito respeito, sem nunca fazer nenhuma afirmação leviana. Então, se você tem menos de 14 anos, começa a ler lendas, fábulas e mitos. Sempre com respeito ao autor ou o povo que adota aquela coisa. Então, você precisa ser respeitosa também com relação a quem você vai estudar. Se você tem mais de 14 anos, então você já está fazendo, eu vou falar tudo antigo, no ginásio, não sei como é que chama agora, 1º grau, né? Ensino Fundamental 2. Isso, você está no Ensino Fundamental 2, você já pode começar a procurar a leitura, sabe do quê? Menino e menina, de história do teu país. Sem a história nossa,
sem termos um mínimo de conhecimento, o que foi a Primeira Guerra Mundial, o que foi a Segunda Guerra Mundial, o que foi a ditadura aqui no Brasil, não só de Vargas, mas o golpe de 64, você tem que estudar história. Eu acho que a história te propicia um contexto em que as coisas começam a fazer sentido. Né? Até o pessoal da imagem tem que ter história no pedaço. Né? Tem que ter. O que o Eisenstein fazia quando ele faz aquele carrinho descendo a escadaria? A escadaria. Ele tinha história e mais história atrás dele, de todo o czarismo, de todos os levantes operários, não é verdade? Então você tem que ter história. Então, se você tem mais de 14 anos, vai estudar história. Tem história chata, mal escrita. Procura os bons, fala com os bons historiadores. Né? Só um detalhe, a partir dos 15 é ensino médio. Ensino médio. Isso. Aí você vai estudar bastante história e vai estudar também o Brasil. O que é o Nordeste? Por exemplo, ontem eu tive uma notícia tristíssima de um pessoal, colega que está viajando e conferindo isso. As veredas em Minas Gerais e no sul da Bahia estão desaparecendo, porque os lençóis freáticos estão se exaurindo e diz que se as veredas acabarem, precisa de 500 anos em condições boas para ela poder renascer. Você veja que coisa triste. Então, conhecer bem o Brasil também, conhecer a América Latina, conhecer as conexões que nós temos com a América Latina, o que nós temos com os Estados Unidos, o que nós temos com a França, para comprar perfume. Conhecer tudo. Tem que conhecer as conexões que a nossa sociedade estabelece e que nós gostaríamos de estabelecer. Porque você nunca pode ser uma coisa total. Você não pode gostar de tudo e de todos ao 100%. Né? Então, se você gosta muito de moda, você quer estudar moda, ou você quer estudar dança, procure as conexões com os países ou com os estados do Brasil, com os países da América Latina, ou da Europa, ou da Rússia, que possam te enriquecer. E a antropologia estuda tudo isso também. Estuda tudo claro. Isso também. E aí que curso universitário? Você vai fazer o Ciências Sociais. Ciências Sociais. Depois você vai continuar, você vai fazer o mestrado. Se você for fazer aqui na PUC, você tem a opção de fazer o mestrado com concentração em antropologia. Agora, sempre é bom fazer o mestrado também, estudar um pouco de política, estudar um pouco de psicologia, estudar um pouco de sociologia, porque senão você provavelmente economia também. Também economia, claro. Porque senão você fica profissional bitolado. Certo. Então você tem que ter um pouco na sua formação de generalidades, assim, de uma coisa transdisciplinar, que é muito importante. Ler filosofia um pouco. Aí depois você vai para o doutorado, aí você tem que ler mais ainda. Desde o começo você deve ler muita ficção, porque a ficção também é uma forma que o artista tem de olhar a realidade que ele está vivendo. Né? Então você pode estudar sociologia, você pode estudar Durkheim, que é um mestre da sociologia, e Proust. E ele pode trabalhar aonde? Na academia já? Sim, dando aula. Na academia não tem problema, mas ele pode trabalhar em instituições, vamos dizer, governamentais, em praticamente todas. Eu, através de consultorias, eu dei durante muito tempo, não, muito tempo também não, mas alguns 2, 3 anos, eu dei para a Secretaria de Planejamento, onde tinha o IPEA. Eu dei para o IPEA, porque o IPEA estava trabalhando com planejamento e, de repente, tropeçava num povo indígena. Entendeu? Então, tinha que ir lá fazer, não falar sobre índio, mas prever e talvez tentar mudar certos traçados do planejamento para não atingir esses povos. Né? Você pode trabalhar em hospitais, você pode trabalhar em tudo. Não tem nenhuma restrição. Mas hospitais como? Ah, hospitais como? Você vê, esse pessoal que faz esses doutores da alegria, né? Eles têm todo o forro, eles não sei se eles cursaram alguma coisa, mas eles para mim seriam grandes antropólogos. Sim. Porque eles sabem chegar, eles improvisam tudo, né? Sim. Chegar e imediatamente, como artistas que são, grandes artistas, né? Eles montam toda a trama diante da criança, daquela coitadinha que está na mesa lá, quase que entubada, do velhinho, etc. Então você pode, há espaço e você tem que explorar os espaços, você tem que vender o seu negócio. Né? Eu já trabalhei na Cruz Vermelha Paulista, como com as enfermeirinhas, mostrando para elas que a concepção de doença é uma coisa também que muda de país para país, de época para época. Só um detalhe. Qual a diferença entre antropologia e sociologia? A sociologia vai estudar assim, as relações sociais. Eu me caso com você.
é um ato sociológico, social. Agora, quando nós estamos casados, nós vamos pôr um símbolo aqui, não sei que mão que põe mais, vamos dizer, na esquerda, parece. Isso. Esse é simbólico, esse aqui. Sei. Isso quer dizer que eu sou casada e que você é casado, entendeu? Eu posso trabalhar com hip hop e me interessar pela ideologia deles, é uma forma. Como é que eles pensam a arte deles, etc. Ou eu posso também estudar como eles conjugam-se com outras comunidades, artísticas ou não, os vínculos sociais. Claro, quando você faz vínculos sociais, você esbarra nos símbolos também. E quando você estuda os símbolos, você esbarra também nas relações sociais, né? Então, por isso que o curso é de ciências sociais. Então, se você fez o curso inteiro de sociologia, você pode, assim mesmo, ainda fazer o curso, virar um bom antropólogo. Mas tem uma diferença. Um estuda as relações sociais e o outro, as criações simbólicas. Então, você é poligâmico. Quer dizer, poligâmico você pode ter mais de uma mulher. Quantas? Depende. Se a sua sociedade permite que você tenha duas, você tem duas. Se permite que tenha três, quatro. Ou vamos supor, agora do nosso lado, do meu e da Ana, nós somos uma sociedade poliândrica. E tem aqui no Brasil várias. O que quer dizer isso? Eu posso ter um maridão limpando a casa, o marido velho na roça e aquele meio chato ordenhando as vacas. O bonitão está ali varrendo minha casa. Entendeu? Então, você pode ter 1000 arranjos. São arranjos simbólicos, porque Este é o estudo da antropologia. Porque você veja o seguinte, a nossa biologia indica se você deve ser monogâmico ou poligâmico? Não. Nós temos todas as possibilidades. Como é que você demonstra isso? É que você vê povos que estão há milênios e são poligâmicos, são poligínicos, são poliândricos, quer dizer, uma mulher tem vários homens, o homem... Nós adotamos o sistema monogâmico e estamos indo muito bem, apesar da pulação de cerca, né? Mas estamos indo bem. Muito bem, eu agradeço as contribuições e até o próximo Desafio Profissão.